quer que tenha hoje menos de 80 anos, cresceu com a certeza de que os Estados Unidos e a Europa tinham uma parceria inquebrável. Na Guerra Fria, que seguiu à Segunda Guerra Mundial, a Aliança Atlântica era a garantia de que haveria sempre alguém disposto a lutar pela liberdade e pela democracia. Depois caiu o Muro de Berlim e parecia que tinham acabado todos os nossos problemas. É certo que se seguiram muitas guerras no Iraque ou no Afeganistão e nunca se resolveu o conflito entre Israel e a Palestina, nem terminaram os conflitos em África, mas a globalização avançou e levou o progresso económico às zonas do globo mais carenciadas. Donald Trump chegou de novo à Casa Branca, faz precisamente um mês, esta quinta-feira, e o mundo mudou. Mas a história repete-se. Estaremos de novo em Munique e a Ucrânia faz papel de Checoslováquia, esperando para saber o que decidem as potências? Ou em Teherão, 5 anos depois, quando Roosevelt, o presidente americano, e Stalin, presidente da Rússia, dividiram a Europa em leste e oeste? Pelo menos nessa altura, havia lugar para os europeus, representados por Churchill, líder do maior império do mundo. Mas, olhando para a política nacional, não parece terem chegado notícias do novo mundo e por cá continuamos a saltar de caso para casinho e de casinho para casos com mais ou menos gravidade, envolvendo ora o governo, ora o Chega, e que termina esta semana com uma moção de censura do partido de André Ventura ao governo de Luís Montenegro. Está com o Bloco Central, eu sou o Paulo Baldaia, na moderação da conversa, a sonoplastia é do Gustavo Carvalho, Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira são os comentadores residentes. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Viva aos dois. Pedro Cisa Vieira, não sairíamos daqui hoje, pretendêssemos comentar tudo e cada coisa que saiu esta semana da Casa Branca em direção ao resto do mundo, mas pergunto se a Europa está ciente do que lhe está a acontecer ou ainda acha que tudo se resolve com paninhos quentes. Acho que está ciente do que está a acontecer, não sabe muito bem como é que há de reagir e tem muita dificuldade em tomar decisões, até porque vamos ter uma eleição na próxima quinta-feira, aliás, no dia em que este podcast vai para o ar, no próximo domingo, aliás, na Alemanha, e portanto também é muito difícil tomar decisões concretas nestas circunstâncias. Mas na verdade, acho que não restam dúvidas à Europa que o mundo mudou, não apenas porque houve já a reunião entre russos e americanos sobre o final da guerra da Ucrânia, que foi muito mais longe que isto. Até agora o que anunciaram não foi só que vão ter discussões, vão constituir grupos de trabalho para discutir o fim da guerra da Ucrânia, mas, acima de tudo, uma normalização das relações com a Rússia, retoma de relações ao nível do embaixador, e reabertura das embaixadas, a normalização das relações comerciais, o fim das sanções por parte dos Estados Unidos. Portanto, basicamente, os Estados Unidos dizem nós não temos conflito com a Rússia. Não é só a propósito da guerra da Ucrânia, mas queremos normalizar as relações que temos com a Rússia. Já nem estou a falar das declarações do presidente Trump, que muito recentemente veio basicamente comprar a narrativa russa que a Ucrânia que tinha iniciado a Ucrânia, exatamente. Disse basicamente que a Ucrânia está como Gaza porque não devia ter começado a guerra, mas vou só à circunstância de os Estados Unidos, ainda antes de se terem sentado com a Rússia, já concederam os 3 pontos mais importantes que Vladimir Putin reclamava desde o início. A primeira é que a solução se fizesse exclusivamente em conversas entre russos e americanos, por cima da cabeça dos europeus, dando um lugar de grande potência com capacidade para decidir o destino do subcontinente europeu aos russos e nenhuma palavra aos países europeus. A segunda, a ideia de que há concessões territoriais definitivas. E a terceira é a neutralidade da Ucrânia. Pelo menos isto já foi concedido. E perante isto há 3 cenários que nós podemos equacionar, qualquer um deles gravíssimos para a Europa. Mas vou deixar esses 3 cenários para uma segunda já lá vamos. Pedro Marcos Lopes, aquilo que estava a referir agora o Pedro Cisa Vieira, e que tu antes de começarmos a gravar tinhas já chamado a atenção para uma nota de que
Trump tinha mesmo chamado ditador a Zelensky. Trump está a fazer, no fundo, está a culpar a Ucrânia pela invasão da Rússia, não é? Pela invasão que a Rússia fez à Ucrânia. Está a fazer a paz ou entregar Kiev e a dividir o mundo pelas potências? Está a fazer a paz. A fazer a paz, aparentemente está. O problema é que preço essa paz é feita. Essa paz está a ser construída sobre os despojos, sobre uns despojos de guerra que aparentemente Trump quer dividir por ele e pela Rússia. O que nós temos aqui é um bocadinho parecido, eu acho que tu falaste disso no lançamento do programa, é uma espécie de novo pacto Ribbentrop-Molotov, não é? Desta vez não com a Polónia, mas com a Ucrânia. Mas mais do que isso, se isso já não fosse fundamental e importante, o que aqui temos o que esta semana nos disse é que os Estados Unidos promoveram a Rússia a potência global. Há uma promoção evidente feita pelos Estados Unidos. Quer dizer, não foi a Rússia que conseguiu atingir esse patamar. Sim, era quase um Estado pária com esta guerra. Não é? Paulo, além de Estado pária, que era por causa da guerra, não era bem pária, porque tendo a China e a Índia a apoiar, nunca seria. Não, mas é sobretudo os Estados Unidos fazerem de um país que só tem uma valência fundamental, que é o exército, a parceiro global, no fundo, a partilhante do poder. Tu repara, a economia da Rússia é semelhante à economia da Itália. Um bocadinho mais pequena. Um bocadinho mais pequena até. Mas tem muito mais energia, que é coisa que os europeus não têm. Paulo, de acordo, mas tem muito mais armas e muito mais capacidade destrutiva. A grande coisa que a Rússia tem para oferecer ao mundo é a capacidade destrutiva. Claro, é exatamente esse o ponto. Portanto, os Estados Unidos resolveram promover a Rússia. E promovendo a Rússia, fizeram algo que eu acho que é o primeiro impacto. O primeiro impacto desta promoção da Rússia é o rasgar de um pacto que existia, pacto defensivo que havia entre os europeus e os americanos, se chama NATO. A NATO acaba de implodir. Porquê é que a NATO implodiu? Apesar de tudo o que os dirigentes europeus dizem, que não senhora... Não... Quer dizer, quando o Trump diz que que não invocará o artigo 5º, é impossível invocar, e o artigo 5º é o que diz que qualquer país da NATO for atacado, os outros devem defender. Quando deixou de fazer com que existisse um eixo do Atlântico Norte, ou seja, quando os americanos, para uma situação como a da Ucrânia, vão falar diretamente os russos e não falam com os europeus, quer dizer que estamos perante o fim da NATO. O fim da NATO, um fim de um pacto, e uma coisa que eu achava que nunca ia acontecer em dias de minha vida. Que era os Estados Unidos estão no eixo do mal, como se costuma dizer, com a Rússia. Deixa-me perguntar, porque a pergunta é válida para os dois, obviamente, porque lança muitas outras questões. Deixamos de ter os Estados Unidos a liderar as democracias liberais por conta, pronto, às autocracias, passamos a ter os Estados Unidos alinhados com essas autocracias. A pergunta é, a democracia pode estar em vias de extinção? Paulo, agora que também antes de começar também estávamos a falar, o nosso camarada Pedro Cisa Vieira disse aqui há um ano e tal, ainda estava Biden, que os Estados Unidos já não era uma democracia formal, liberal era o teu. Eu aqui a elogiar-te, antes que tu te elogies, faço eu esse papel, que já não era uma democracia liberal. Hoje é perfeitamente evidente, quer dizer, aliás, nós estamos tão entretidos não, estamos com estes problemas tão gigantescos. E mais preocupados. Tão gigantescos, porque depois vamos falar da Europa, e isso aí, com o discurso do J.D. Vance, que provavelmente não vamos ter tempo para analisar, que é das coisas mais assustadoras e mais preocupantes que pode haver, porque uma coisa é as coisas destemperadas de Donald Trump, outra coisa é nós virmos alguém com uma ideologia, com uma linha perfeitamente clara, berrada nos nossos ouvidos, que eu digo que não será um fascismo, que será um novo tipo de autocracia. Uma coisa não é democracia nenhuma.
O que ele defende não é democracia nenhuma. Portanto, nós estamos com isto e até esquecemos o que se vai passar nos Estados Unidos. E o que está a acontecer nos Estados Unidos hoje é de uma gravidade sem nome. Sim. É o fim das por instituições. Por acaso até despediram quem estava a guardar armas nucleares e depois perceberam que tiveram que recuar. É complicado. Está a esse nível. Não, mas por exemplo, promoveram o advogado que defendia Trump da questão do 6 de janeiro, neste momento é o tipo que está à frente vamos lá ver. Condição para tu, neste momento, exerceres quaisquer funções da administração federal americana é ser um cão. É fazeres o credo de que as eleições de 2020 se foram roubadas. E que o Donald Trump é que é o verdadeiro vencedor. Portanto, quando os funcionários... Se fosse assim, ele não poderia ser presidente agora, não é? Os funcionários, para tratar das coisas que são significativas, como a saúde dos americanos, o arsenal nuclear, todas estas coisas, são pessoas cuja qualificação é dizer sim, o Trump foi roubado. Sem dúvida. É só a lealdade. Pedro, precisa ver, mas eu pergunto também a ti, se a democracia pode estar em vias de extinção, com tanta gente do outro lado, como dizia o Pedro, no eixo do mal. Não é assim tão velha a democracia, portanto. O que é que nós temos aqui? Vamos olhar para a Europa. Vamos depois olhar para a Europa, mas eu queria voltar à minha intervenção inicial e dizer assim, perante o que está a passar-se, eu acho que há 3 cenários possíveis, qualquer deles muito mau para a Europa. O primeiro, tu já aludiste, é esta ideia de que o Trump não quer saber da guerra da Ucrânia e, aliás, ele está a concretizar tudo o que prometeu. Sem dúvida. Nenhum de nós pode afirmar surpreendido. Sim, mas nós não votamos nele. Mas o que estou a dizer é... Mas fomos avisados. E, portanto, o tema é... Primeiro é a guerra da Ucrânia acaba porque eu não meto mais dinheiro na guerra da Ucrânia. E, portanto, eu não vou pura e simplesmente dizer saio daqui e os europeus que façam o que quiser. Ele vai um pouco mais longe e o primeiro cenário é faz uma espécie de apadrinhamento de um acordo de paz que é imposto pelas goelas da Ucrânia e que basicamente diz à Rússia, ficas com dinheiro, a Ucrânia não tem integração na NATO, mas eu quero que a Ucrânia me pague a despesa que eu fiz com o esforço militar, mas eu não me oponho a que os europeus venham para cá, eu continuo formalmente a manter a NATO, europeus comprem mais armas, é preciso perceber que os europeus não conseguem meter tropas no terreno se não tiverem a capacidade logística americana a suportá-los. Portanto, nem armas. Eu mantenho a estrutura da NATO desde que vocês me paguem. Desde que vocês me paguem, eu mantenho a estrutura da NATO na Ucrânia, não é? Não. A NATO existe fora da Ucrânia. Existe fora da Ucrânia, permite que não sei o quê. Pronto. Isto é um cenário possível. Eu diria que é o cenário mais benigno que nós podemos conceber. É um cenário, já agora, que prolonga a dependência da Europa, da capacidade defensiva dos Estados Unidos, porque vai alocar os recursos à indústria militar americana e vai manter a Europa sob uma ameaça russa que pode vir de onde quiser. Este é o primeiro cenário, já não é bom. O segundo cenário é o cenário Yalta. É o acordo que os Estados Unidos fazem com a Rússia é assim, ok, a tua reivindicação desde 2007 é que estes países que não têm que estar na NATO. Portanto, eu retiro as tropas da NATO que estão na Polónia, que estão nos países bálticos, que basicamente, embora não se extinga formalmente a NATO, já não vai haver ali nada e eu não me vou mexer. Se tu quiseres entrar pela Lituânia, ou pela Polónia, ou pela Hungria, como entraste em 56, 60, recuperas isso e pronto. Eu acho que este segundo cenário é um cenário que é o que o Putin quer, mas não sei se é o que o Trump quer. Não se esqueçam que esse cenário, que é basicamente a hipótese Yalta, logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, com a administração Trump, Eisenhower, Kennedy, ainda houve a tentação por parte da União Soviética de dar força aos partidos comunistas na Europa Ocidental e os Estados Unidos, com o Plano Marshall, com o apoio à construção da Comunidade Económica Europeia, com a Constituição da NATO, disseram basicamente não. Vocês estão para lá da cortina de ferro e cedemos, mas vocês não vão pôr em causa a Europa Ocidental e nós vamos apoiar as democracias europeias. Esse seria o Plano Marshall. É isso. O segundo cenário é o cenário de Yalta, mas eu não acho plausível por uma razão, que é o discurso do J.D. Vance.
O discurso do J.D. Vance é basicamente dizer o seguinte: os Estados Unidos não consideram a Rússia um inimigo. O grande inimigo... Os partidos de extrema-direita que eles apoiam também não consideram... Não, o grande inimigo é a Europa. Basicamente é dizer... democracias. Este terceiro cenário, que eu acho que é aquele que é explicado pelo discurso do J.D. Vance, é dizer assim: nós, de facto, não temos apreço nenhum pela União Europeia. Nós, de facto, não temos apreço nenhum pelas democracias ocidentais. Nós achamos que os partidos de extrema-direita, como a AfD, que já agora estamos a financiar, a apoiar explicitamente, são aqueles que devem mandar, porque eles estão irmanados connosco e com Putin na ideia de que a civilização ocidental tem que ser defendida contra o Islão, contra a esquerda woke, etc. E, portanto, os autênticos estão deste lado. E, portanto, é basicamente uma coisa que a Europa é emasculada, é castrada e fica a ser pasto de partidos que têm cumplicidades com as Rússias, com o trumpismo e, basicamente, deixa de contar e vê as regras do seu funcionamento futuro ditadas de fora. Devo dizer, aliás, que acho que estes partidos que se juntaram em Madrid, que se dizem os patriotas, são, na verdade, pessoas que estão ao serviço de interesses estrangeiros, que nos querem enfraquecer, que nos querem fragilizar e estão ao serviço de interesses estrangeiros. Portanto, eu acho que este terceiro cenário é um terceiro cenário muito plausível e é aquele que mais interpela não só a União Europeia, mas também cada uma das nossas democracias. E é sobre esse que eu acho que temos que nos preocupar. Pedro Marcos Lopes, deixa-me para onde vai esta Europa com esta extrema-direita? Deixa-me colar isto. Já vou aí e vou responder a isso. Há algumas alturas, outro dia, a Ana Sá Lopes, num artigo, lembrou-me algo, olha, peço desculpa, mas também já me tinha lembrado. Há um livro muito célebre dos nossos escritores, dos nossos maiores escritores, enfim, do mundo, no último século, que é o Philip Roth, que era a conspiração contra a América. E muitas vezes eu, ao ver aquilo que está a acontecer, me lembro da conspiração contra a América. Não poucas vezes eu penso que há aqui qualquer coisa de tal maneira distópico que me oblitera a capacidade de pensar e de fazer a análise, porque... na conspiração da América... Nós nem sequer conseguimos conceber este terceiro cenário. Exatamente. Nós não fomos... Não foi isto que o nosso... Como é que eu direi? O nosso software não previa esta hipótese. Eu confesso, muitas vezes, na análise a este tema... Mas eu volto a dizer, é preciso levar esta gente a sério. Sim, claro. Mas a questão é, por aliás, não fazer mesmo... parte do nosso software, é isso que leva a que haja dificuldade em reagir. Claramente. Claro. Olhamos para a Europa, está tudo... Não sou só eu. Não, mas era aí que eu estava... Não sou só eu. Eu vejo claramente... Eu vejo isto e a transpor. Eu também me parece que muitos das pessoas que pensam na Europa, e não é só na Europa, nos próprios Estados Unidos, eu vejo artigos editoriais, artigos de opinião nos principais jornais americanos, onde eu muitas vezes olho e vejo perdidos. A Conspiração da América, se me permites, é um livro muito interessante, um livro extraordinário, como são vários, do Philip Roth, onde subitamente há uma possibilidade. O Charles Lindbergh, que foi o homem que fez a primeira travessia, era aérea do Atlântico, defensor do nazismo, era claro defensor do nazismo, e por um conjunto de circunstâncias ele torna-se o presidente dos Estados Unidos. Depois há ali umas confusões. Olha, aproveito, recomendo-se o livro já agora. Ganha as eleições de 1940, enquanto os Estados Unidos ainda não estão na guerra. Imediatamente a primeira coisa que faz é cortar o apoio que os Estados Unidos estavam a dar ao Reino Unido para ele resistir aos americanos. Quer dizer, era exatamente isto. É este o paralelo. Quer dizer, parece que estamos a viver nessa distopia que o Roth depois... E é muito engraçado que também há questões dentro de questões pessoais que... Aliás, o Lindbergh não ganhou as eleições, nem chegou a concorrer às eleições porque lhe raptaram um filho num processo bastante estranho. Bom, mas posto isto, voltando... e, portanto, eu tenho que admitir, não só isto, em relação a mim, mas que vejo isto nos europeus, sobretudo nos europeus. Porque isto está tudo ao contrário. Porque o que nós tínhamos era o seguinte. Nós fomos... Agora é muito fácil dizer que nós, europeus, fomos muito ingênuos e fomos patetas, porque acreditamos que havia uma solução perpétua de entendimento entre um país
que em tese teria os mesmos valores que nós, aliás, mas lhe custou muito entrar na Segunda Guerra Mundial. Que lhe custou não só entrar na Segunda Guerra Mundial, mas que teve várias situações onde havia uns indivíduos, não foi há muito tempo, que Pat Buchanan, havia sinais, mas nós recusamos a ver, Pat todos Buchanan nós. era ferozmente anticomunista. Exatamente. Ainda assim, mais uma vez, nós não votamos no presidente americano. Não é? Mas o Pat Buchanan era profundamente anticomunista. Teoricamente estes também. Quer dizer, teoricamente estes também. Não Sim, estes são pela civilização cristã que o Putin melhor representa do que todos os outros. Mas deixa-me ir por aqui. Nós confiamos tudo. Nem quando os sinais eram piores, quando foi a invasão da Crimeia, quando nós tivemos esses problemas na Rússia, nós achamos, não, vamos ter sempre os americanos. Já houve, logo a seguir, ganhou as eleições o Sr. Trump. Nós nunca encaramos a possibilidade, é por isso que tu tens razão, estas pessoas ainda não percebem aquilo que aconteceu. Os próprios líderes europeus. Portanto, vimos isto acontecer. Melhor do que tudo, eu também conheço agora esta tese, nós desistimos de nos armarmos, em grande medida. Porque, enfim, a defesa estava assegurada pelos americanos. Por isso é que eu tenho uma grande dúvida aqui com o meu camarada Pedro Cisa Vieira, que achar que nós nos vamos rearmar em massa e que não vai haver problemas nenhuns com o Estado Social, na minha opinião, é apenas uma quimera. Não, Pedro e outras pessoas acham que não. Os impostos, a coisa resolve-se. Nunca se resolveu, mas pronto. Enfim, por aqui. Não vamos entrar nessa discussão. Neste momento, o cenário não pode ser mais pessimista. Capacidade de nos armarmos é inexistente. A não ser que nos armemos nos Estados Unidos. O Patrícia Vieira já frisou isso. Obviamente que vamos comprar aos americanos, como sempre dizemos. Capacidade. Essa é que é a decisão que a União Europeia vai tomar. Claro. No imediato não pode comprar armas. Não montas fábricas. Podes comprar a China, podes comprar ao meu caro amigo. Isto. Não, mas, Paulo, isto são montam fábricas mais... Não é tão simples como isso, porque tem a ver com tecnologia, com aquilo que já tens hoje. Um dos problemas da Europa foi cada um construir o seu armamento. Claro, mas há pior. Eu andei este tempo todo, que era... Eu sempre fui um federalista, quer dizer, porque há coisas em termos de defesa que não... Por exemplo, o exército. Como é que as pessoas acham que ainda não é possível haver um exército europeu? Porque ter os vários exércitos, como dizia a Teresa de Sousa no editorial, só tanques há 14 tipos de tanques na Europa. Isto é impensável, quer dizer, há aqui Portanto, nós desistimos de nos defendermos e neste momento estamos completamente indefesos. E mais, há aqui um ponto. Eu termino. Quando nós estamos no momento Chamberlain. Podemos não estar hoje, mas daqui a uma semana, ou 15 dias, ou um mês, vamos estar no ponto Chamberlain. Quem é que vai fazer esse papel? O ponto Neville Chamberlain é muito simples. Nós vamos ser confrontados com isto. Chamberlain aceitou, não é? Não, mas eu acho que... Desculpa lá, deixa-me interromper. O Neville Chamberlain foi o primeiro-ministro britânico que em 1938 chefiou a delegação das potências ocidentais que fizeram um acordo com o Adolf Hitler para o deixar invadir a Checoslováquia, em contrapartida dele dizer eu não passo daqui. Tem que haver alguém um ano depois estava a invadir a Polónia. Eu não acho que isto seja um momento Munique, acho que é mais possível fazer o paralelo com o Yalta e a divisão, melhor dizendo, é a reversão das decisões do fim da Guerra Fria de fazer os países de leste entrarem na NATO e na União Europeia. É isto que o Putin meteu na agenda. Portanto, acho mais parecido isso do que com Munique. Mas o meu ponto é o seguinte: é normal que a União Europeia esteja com dificuldade de decidir, por uma única razão. A União Europeia não foi feita para ser uma união de defesa e política. Foi feita para ser... Não precisava existir uma aliança atlântica. Exatamente. Portanto, as matérias de defesa, as matérias ficaram explicitamente fora daquilo que é as funções da União e as competências da Comissão Europeia. Depois os tratados mais recentemente vieram dar uma demissão de segurança comum, etc. Mas nunca se chegou ao ponto de ter uma estrutura de decisão de defesa militar para a qual a União Europeia não tem vocação. Portanto, aquilo que está a acontecer neste momento
é que é preciso muito rapidamente... É normal que enquanto não houvesse uma crise que encostava a Europa à parede, estas questões fossem sendo adiadas. É normal. Agora, neste momento, um conjunto de países que por acaso partilham uma moeda, um espaço económico, que partilham um espaço social, de repente digam assim, espera aí, nós para mantermos a segurança das nossas populações, nós para prosseguirmos os nossos interesses, precisamos de acrescentar uma dimensão para a qual nós não fomos preparados. Que já está assumido por toda a gente. Não está por toda a gente, porque nós, entretanto, claro. de facto, estes países do leste, que o Putin agora quer que voltem a sair desta esfera ocidental, na verdade, eles também não contribuem para a decisão comum europeia. E por isso... Foi demasiado pouco tempo. Portanto, eu julgo que é normal que a União tenha dificuldades em assumir. Mas, como eu tenho dito, que acho que o Trump está a sério, a equipa dele está a sério, o projeto 2025 é mesmo a sério, a Europa tem que perceber que está sozinha por sua conta. E que a única coisa que eventualmente destes Estados Unidos a União Europeia pode obter é uma espécie de vassalagem para a qual vai ter que pagar tributo sob a forma de compras militares. Mas é claramente vassalagem de dizer assim, vocês compram, eu pago e eu faço alguma coisa. E depois é questão de não pôr lá automóveis como não pôr lá automóveis, tens que vir investir aqui, não deixas as nossas empresas tecnológicas fazerem o que quiserem. Isto é o que estes Estados Unidos podem oferecer. Não é Chamberlain. É também. O que eu estou a dizer é mais que isso. É muito mais do que Chamberlain. É muito mais do que Chamberlain. Chamberlain pensava que com isto comprei a paz e isto é uma coisa que é enfieldar-se. Porque o Acordo de Munique ainda deu um ano ao Reino Unido para reforçar a sua capacidade militar antes de entrar na guerra. E portanto, aquilo que os europeus precisam de fazer é levar isto a sério e tratar de se armar. Isso são escolhas muito críticas, que é basicamente dizer, eu vou ter que ter uma capacidade logística que neste momento está totalmente dependente dos Estados Unidos. Eu vou ter que ter uma plataforma comum para compras, deixar de ter 14 tanques, mas ter só um. Se fizer um programa de aquisições de tanques, ou de aviões de transporte militar, ou de capacidade de defesa antiaérea, a indústria europeia, e tiver um contrato há 10 anos, que não pode ser segundo as regras de compras públicas europeias, tem que ser uma coisa americana, quer dizer assim, isto é para fazer, a indústria europeia começa a mobilizar-se e a investir para fazer isso. Não começa a produzir amanhã, mas daqui a um ano pode estar a produzir. O problema é que vamos ver o que é que acontece até lá. Até lá é o tempo do Putin começar a atacar de forma híbrida outras coisas. Mas deixa-me só fazer uma coisa que é o seguinte. Perante este cenário, eu quero saber o que é que o governo português pensa. Eu quero saber o que é que o governo português pensa, ou melhor, se vai iniciar uma discussão com o Partido Socialista e na sociedade portuguesa a dizer assim, se de repente tivermos que mandar tropas para a Ucrânia, vamos mandar ou não? Já temos na Roménia, só para que conste. Mas se agora disser, é preciso uma força de estabilização na Ucrânia, vamos mandar para lá a nossa gente ou não? Se fizer a proposta, aquele lacaio dos Estados Unidos, o Mark Rutte, fizer a proposta de dizer assim, agora vocês vão ter que comprar F-35s e vão ter que comprar estas coisas, não sei o quê. Nós vamos comprar ou vamos dizer, não, nós com isso não estamos de acordo? Respondeu a isso, diz que é preciso fazer dívida comum. Portanto, não, mas não é uma coisa de dizer gastar mais dinheiro. É gastar mais dinheiro em quê? Vamos comprar aos Estados Unidos ou vamos dizer não, nós votamos por ter uma indústria europeia? O que é que o Primeiro-Ministro dirá? O que é que o Primeiro-Ministro dirá se de repente disserem assim, olha, vocês vão ter que fazer investimento em defesa e o dinheiro que vão ter para isso são os fundos estruturais que vão deixar de ser para eu já conheço o discurso, saúde, mas tu também desconheces o discurso desses. Porque o discurso é o mesmo que quando a resposta que dão a pessoas que, como eu, dizem, bom, nós vamos ter que esquecer em parte do Estado Social, mas e temos que investir em armas. Antes de saber como pagar, vamos pagar o quê? E sabes qual é a resposta? Bom, é que se nós prescindimos de alguma parte do Estado Social, acabou-se a democracia e, portanto, estamos tramados. Quer dizer, eu francamente estou relativamente pouco preocupado. Pedro Marcos Lopes,
O tema não é se vamos gastar mais dinheiro ou não, porque isso vamos inevitavelmente. Sim, claro, não sei. Vamos gastar em quê? Não sei, vamos gastar em quê e onde é que vamos buscar o dinheiro? Claro. Já sabemos que vamos gastar mais dinheiro. Mas deixa-me, quer dizer, isto é inevitável. A questão da Europa, quando eu insisto, é que o problema está daqui a 3 meses. Quando se fala, nós temos que nos rearmar, temos que ter uma liderança militar unida, temos que fazer um conjunto de investimentos, temos que reindustrializar. Isso estamos todos de acordo. O problema é que a questão põe-se daqui a 3 meses. Não é em vão que o que Starmer, quer dizer, eu achei, bom, agora está tudo um bocado virado do avesso. O que Starmer ficou o chanceler alemão ficou muito zangado com o primeiro-ministro inglês, porque o primeiro-ministro inglês disse, pô, mas gente... Não foi só com ele. Ficou zangado por estar a discutir uma força de paz quando ainda não há paz. Eu acho que ele tem toda a razão. Já estão a aceitar os termos americanos. Sim. Já estão a aceitar a ideia. Mas quem tem razão é o Scholz, não é o Starmer. Exatamente. Não, pois o problema é da maneira como se interpreta o que o Keir Starmer disse. Não foi só ele. Paris também. Vários países. Quando eu digo dos 3 meses, é muito simples. O que vai acontecer vai ser a divisão, a divisão entre os Estados Unidos e a Rússia do território ucraniano. Isso está perfeitamente claro. Aliás, o que hoje aconteceu, quando entrávamos para aqui, aquela história do Trump dizer que o Zelensky era um ditador, que não foi sujeito a eleições, nós já vimos o que é que está ali a acontecer. Eles vão dividir aquilo, o Trump vai ser enganado, porque vão dividir e vão transformar aquilo numa Bielorrússia. E depois de termos a Bielorrússia, eu quero ver o que é que a Europa vai fazer. Porque para termos a Bielorrússia ali, vai ter de haver um brutal envolvimento militar. E nós, europeus, vamos ficar a olhar. Dir-me-ão, bom, o que é que sugeres? Que a gente manda as tropas? Isso vai-se pôr. Não é daqui a 2 anos ou 1 ano. Vai-se pôr amanhã. Mas isso é o que eu estou a dizer. Eu gostava de perceber o que é que o governo português vai dizer se é o primeiro-ministro que de repente vai ser convocado para o Conselho Europeu e depois sai de lá a dizer assim, decidimos não sei quem e nós vamos mandar para lá tropas. Sim, eu gostava que houvesse já conversas sobre esse assunto. Eu também gostava e tenho curiosidade. Europeu nessa matéria? Eu tenho curiosidade, mas eu primeiro precisava de saber o que é que os italianos, os espanhóis, os franceses, porque é isso que nós estamos basicamente dependentes. Os espanhóis disseram que não mandam. Só uma última Os polacos também dizem que não mandam. Claro. Os polacos têm uma razão para dizer que não mandam. É que a seguir entram os russos por ali, não é? Uma última nota. Claro, já estamos assim. Os polacos são aqueles que mais gastam. Estão na linha da frente. Em toda a NATO também são os que mais gastam. São os que estão na linha da frente. Mas a questão, e depois há aqui uma nota, a última notinha que eu queria deixar. O Pedro já abordou. O problema dos europeus neste momento, quando eu começo com este discurso de segurança social e depois o fim da democracia e tudo mais, isto já é a consequência do que foi minado pela extrema-direita na Europa. Nós já estamos a viver... Isto é um plano a muito longo prazo. O que nós hoje temos é que os europeus também têm muito problema neste momento em organizar-se, porque temos um conjunto de traidores entre nós. Traidores! Quer dizer, vamos lá ver se a gente se entende. Vamos lá ver se a gente se entende. Para esta história, o que é que acham da interferência quase pornográfica nas eleições? O J.D. Vance. A favor da o J.D. Vance nisso até foi bastante claro. Sim, esse ao menos não escondeu nada. Não escondeu nada. O J.D. Vance disse... A Rússia paga agentes, suborna partidos, mete desinformação. Ao menos o J.D. Vance foi claríssimo. Mas o J.D. Vance chega na Alemanha, e recebe a AfD e recusa-se a receber o SPD e a CDU. Receber não, encontrar. Encontrar-se, não é receber. Não, está bem. Encontrar-se. Não vamos já entrar nisso, não é deles. O que ele diz foi absolutamente claro. O que ele diz é, nós temos, como nós não queremos ser, vocês são o inimigo, porque não têm valores cristãos, deixam entrar os imigrantes, os gays têm direitos, vocês são os inimigos. E, portanto, o que nós vamos fazer agora é apoiar os outros, que são os nossos amigos. Mas há aqui uns tipos que são os traidores. E é preciso dizer isto. Neste momento, quem não disser que o Chega, a AfD, os austríacos, a Le Pen, a Meloni, são traidores. São tipos dispostos a vender a Europa, porque
pensam que vão ter alguma coisa, quer dizer, pensam que vão ficar eles com poder, mas são basicamente traidores. Uma coisa que tu há pouco disseste e depois não chegaste a concretizar a propósito das tecnológicas. O J.D. Vance também apareceu a acusar a Europa de estar a pôr em causa a liberdade, confundindo o combate à desinformação com censura à liberdade de expressão. O J.D. Vance faz parte de um governo americano. O J.D. Vance faz parte de um governo americano que proibiu que as empresas privadas tivessem programas de diversidade e inclusão. Portanto, está tudo dito sobre o standard dele de liberdade de expressão e de liberdade de iniciativa. Portanto, eu nem vou comentar isso. Mas eu pergunto se ele está a trabalhar para as tecnológicas e para as redes sociais, ele está a trabalhar em favor de uma agenda, ele foi muito claro, ele está a trabalhar a favor de uma agenda que é os valores ocidentais cristãos contra o Islão, contra a imigração, contra a esquerda anti-woke. Isso justifica o apoio a partidos, explícito a partidos como a AfD, etc., no sentido de eles chegarem à área de governação, e foi isso que ele também explicitamente disse. É isso que interessa, a ideia da liberdade da expressão, como ele a verbaliza, é uma ideia completamente falsa, é basicamente a ideia de que o direito de expressão inclui o direito de, perante um comportamento que é mentir, insultar, incumprir a lei, os Estados não têm que fazer nada e têm que deixar assistir a essas coisas, como, por exemplo, acontece na nossa Assembleia da República com certos setores do Parlamento. Já lá vamos. Mas eu queria dizer duas coisas a propósito da situação anterior. A primeira é assim. Eu acho que há outro problema na discussão europeia, que lá está, não se faz no quadro dos tratados, é uma coisa quase intergovernamental, que tem a ver com a situação muito diferente, a percepção de ameaça muito diferente que tem os países ocidentais e que tem os países de leste. Os países de leste estão na primeira linha, eles faziam parte da esfera soviética e estão na primeira linha da frente de interesse e vontade russa de os tratar como vassalos. E perante isso há duas atitudes que eles estão a tomar. Uma é a hiperaguerrida dos Bálticos e da Polónia, a outra é a ideia de assumir a vassalagem da Eslováquia, da Roménia, da Hungria, etc. Que esses dizem assim, ao menos que não nos invadam, ao menos que os tanques fiquem à distância e a gente faz o que eles dizem. Isso torna muito difícil também chegar a um consenso sobre o que é que a União Europeia quer. E é por isso que eu gostei muito de ouvir a entrevista do potencial novo chanceler alemão, o Merz, que, a propósito destes temas, disse se calhar nós vamos ter que ter uma União Europeia com vários círculos de integração, porque nem toda a gente vai querer fazer parte das mesmas coisas. É preciso repensar a estrutura de funcionamento da Europa precisamente por causa disso. Mais uma vez houve um erro fatal, que foi a questão da Hungria. Mas na Europa, o que isto mostra é que há um erro fatal, que foi a questão da Hungria. Quando nós deixamos que a Hungria permanecesse... Não vale a pena, vamos ter que fechar. Não vale a pena chorar sobre o leito derramado, é preciso tomar decisões agora perante uma crise. E a última coisa que nós podemos fazer perante uma crise é ficar a discutir as culpas do passado. A segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte: o caminho para o reforço da despesa em defesa já está a ser feito. Não é cortar no Estado Social, não é aumentar impostos, é aumentar dívida. É por isso que dívida são impostos futuros. Mas não são os governos atuais que vão estar a pagar isso. São as minhas filhas. E, portanto, basicamente, se tu podes ver, é a União Europeia a dizer... As despesas de defesa não vão contar, o reforço das despesas de defesa não vão contar para o déficit excessivo, há quem diga que não tem que sequer contabilizar, etc. Os fundos europeus estruturais e os fundos da Covid podem ser usados para fazer investimentos de duplo uso, etc, etc, etc. Portanto, o investimento imediato na reforço das despesas de defesa não vai ser feito à custa de despesas sociais. Não, é porque nesta altura se fosse isso, era dar a vitória à extrema-direita. Era dar a vitória à extrema-direita. Mas isso é hoje. Pedro Marcos Lopes. Isto é hoje, quer dizer, a nossa perspectiva... As guerras foram sempre assim. As guerras, a primeira coisa é aumentas a despesa e depois a seguir aumentas os impostos depois da guerra acabada. Mas nada disso faz sempre sentido. Foi assim. Eu acho, claro que sim, claro que aumentar a só que eu queria dizer. Fala um de cada vez, por favor, Pedro Marcos Lopes, já vai aí. Só queria dizer mais uma. Vai Pedro Cisa Vieira, Pedro Marcos Lopes e depois fecha Pedro Cisa Vieira, mas rápido vamos... O que eu digo em relação a esta questão da despesa, quer dizer, é evidente
que tudo isto está certo, é evidente, primeiro gasta-se e depois é que... Isto é a guerra normal. Mas nós temos um problema de base. Vamos gastar como e onde? Pronto, foi que ele perguntou. Que acho que o Primeiro-Ministro devia começar a responder. Só para dizer o seguinte, há uma coisa extraordinária. Há uma coisa extraordinária nisto tudo. As pessoas que não levam ainda a sério, como isto é radical, têm que se lembrar do seguinte: o secretário do Tesouro americano apresenta um papel ao Volodymyr Zelensky a dizer assim: tu tens que nos dar 500 mil milhões de dólares em recursos naturais. Assina aqui, tens uma hora para responder. E o Trump diz o seguinte: eles devem-nos muito dinheiro. O Daily Telegraph fez as contas e chegou à conclusão seguinte: as exigências dos Estados Unidos para pagar o esforço de guerra passado, não é para dar apoio no futuro, são maiores do que as indemnizações que o Tratado de Versalhes impôs à Alemanha derrotada no fim da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, os Estados Unidos estão a exigir que o agredido... Versalhes é a Primeira Guerra. É a Primeira Guerra Mundial, desculpa. Estão a exigir que aquele que foi invadido pague indemnizações de guerra. Isto é uma coisa inacreditável. E, portanto, quem ainda acha que NATO e não sei o quê e os Estados Unidos temos que chegar a um acordo, não está a ouvir o que esta gente anda a dizer. Vamos ter, como disse no início deste episódio, ficaríamos aqui o dia inteiro. Mas infelizmente vamos estar muitos dias inteiros. Vamos estar muitos dias, mas hoje vamos mesmo avançar. Vamos olhar nesta parte final para a nossa paróquia, onde o governo vai ser censurado. Na teoria até podia cair, mas não vai cair, porque o Chega, aos seus 49 votos, só conseguirá juntar o voto de Miguel Arruda, o deputado que foi visionado a roubar malas em aeroportos. Ainda lá estiver. Exatamente, ainda lá está. É sexta-feira. Alinham com o consenso estabelecido que se trata apenas de uma manobra de diversão de Ventura, ou entendem que o caso da empresa familiar do Primeiro-Ministro merece pena máxima para o Governo? É óbvio que não merece, isso é um protesto. Sobretudo, podem fazer as perguntas que quiserem sobre os negócios da empresa, etc. A ideia de que a circunstância do Primeiro-Ministro ter sido, ou ainda eventualmente ser, sócio de uma sociedade com a sua família, que tem atividade que não interfere com qualquer coisa de que o Primeiro-Ministro possa ter intervido, como tal, é completamente ridículo. E, portanto, é assim, o pretexto é ridículo. A motivação é, obviamente, completamente oportunista. O Chega está com os problemas do Arruda e com o pedófilo portanto, precisa de distrair. Pronto. Mas a terceira hipótese é a seguinte: isto é algo que a cartilha dos partidos de extrema-direita prevê no catálogo de coisas para fazer para destruir a confiança nas instituições. Claro. É arranjar estas coisas que põem em causa a credibilidade dos atores políticos existentes. E isto, os partidos de extrema-direita que seguem esta cartilha, ou são pura e simplesmente são uns idiotas úteis que não percebem o papel que estão a desempenhar a serviço de interesses estrangeiros e da fragilização da Europa e dos portugueses, ou então são uns oportunistas que percebem exatamente que é isso que estão a fazer, mas acham que assim pelo menos um dia poderão arranjar um tacho para si e para os seus amigos nesta paróquia que vai ser vassala de outros, se eles chegarem ao poder, ou então desta cartilha de extrema-direita faz parte daquilo que já vimos noutros sítios, como o líder a cabeça de lista da AfD às últimas eleições ao Parlamento Europeu receber dinheiro para espiar a favor de potências inimigas, ou do Partido da Liberdade, que agora estava ao pé de chegar ao poder na Áustria, ter aceito que um jornalista, fazendo-se passar por agente russo, pagasse subornos para eles votarem a favor da Rússia em determinadas circunstâncias. Ou seja, ou são idiotas úteis, ou são oportunistas, ou são mesmo uns corruptos. Em qualquer caso, estão ao serviço de interesses estrangeiros, todos esses que fazem este jogo. Traidores completos. Pedro Marcos Volto a dizer. Paulo, não, eu acho isto tão despropositado, mas com um objetivo. Eu já aqui disse muitas vezes, o objetivo do Chega, como é o objetivo da AfD, como é o objetivo de toda a extrema-direita europeia, é descredibilizar completamente, destruir as instituições. Não é em vão que todos aqueles discursos que o Chega faz, todos aqueles insultos que o Chega promove dentro da Assembleia da República, aquilo não é em vão. Aquilo tem um objetivo. O objetivo daquilo é dizer para os portugueses: olhem como isto é uma tasca,
olhem como as instituições... As tascas não têm culpa nenhuma. Sim, exatamente. Eu li o teu texto, é verdade. Sério, é que são uma instituição cultural muito importante. Eu também, quando dizia eram contas de merceeiro, ficava muito zangado, porque o meu pai era merceeiro e não merecia ser maltratado. Eu não tive, se pudesse ter agora, tinha uma tasquinha ali no Bairro Alto, por exemplo, bom, mas o objetivo é destruir os insultos, tudo aquilo que o Ventura faz e aqueles deputados, aquilo não é grátis. Aquilo não é grátis, não é em vão. Aquilo é para Mas deixa-me perguntar aos dois. Mas não devia o Primeiro-Ministro ser mais rápido a esclarecer aquilo que merece esclarecimento? Eu acho que o Primeiro-Ministro tem que esclarecer aquilo que ele achava que deve esclarecer. Mas sabes que aqui, e eu não vou fugir, mas deixa-me dizer isto. Eu achando que esta questão da empresa do Primeiro-Ministro não tem rigorosamente importância nenhuma, ou enfim... Pode ser que vai acontecer alguma coisa que lhe dê importância. Eu fico espantado. É com o Partido Socialista. O Partido Socialista, em vez de atacar a questão política que existe hoje em dia, que é um primeiro-ministro ter escolhido alguns autarcas que, no fundo, eram clientes dele, e eu digo, atenção, que isto não é razão para demissões, mas é uma questão política. É uma questão que vale a pena ser debatida. Estás a falar do caso do autarca de Vagos? Estou a falar do caso do autarca de Vagos. Estou a falar de outros autarcas que eram clientes, eventuais clientes do Primeiro-Ministro, quer dizer, e que depois entram para o Governo. Eu acho que isso é uma questão política. Eu acho que isto levanta questões. Agora, a questão da empresa não levanta nenhuma. E porquê é que o Chega faz isto? Repara que o Chega, o estranho disto, o Chega não fala desse possível problema político. Fala sempre de maquinações, porque isso é o que lhes interessa. Porque para não lhe falar daquilo que eles estão... Mas eu por acaso aí discordo da maior parte das pessoas que diz... Não é discordar, acho, dou-lhe menos importância. Não é por causa dos pedófilos, eventuais prostitutos, não é eventualmente... Não, isto faz parte de uma estratégia, porque eu estou convencidíssimo, infelizmente, que esta questão do rapaz, do senhor que contratou um prostituto que por acaso era menor, alegadamente, das malas, isto não vai tirar votos ao Chega. Francamente, eu acho que isto não vai acontecer. No modo como eles reagem. Mas deixa, ainda sobre este caso da empresa de Luís Montenegro, pergunto se não é importante podermos escrutinar quais são as empresas que contratam a empresa da família de Montenegro, para sabermos a seguir... poder fazer o escrutínio de saber se a seguir está ou não a beneficiar. Eu não sei sequer qual é o timing, eu não te posso ajudar nisto. Eu não sei. Se, por exemplo, uma empresa familiar de Luís Montenegro, vamos imaginar esta empresa, que ele era sócio até ontem, e que era até ontem, e que anteontem, não é da ou família, que hoje fez, é da mulher faz um negócio extraordinário com uma empresa que fornece luvas ao Ministério da Saúde, claro que isso é escrutinável. Claro que isso deve ser questionado. Como é que nós podemos escrutinar? Só havendo fontes na autoridade. Se o Primeiro-Ministro não diz quais são as empresas que o contrataram aquela empresa, como é que podemos fazer? Eu só estou a fazer perguntas. Eu devo dizer que percebo Luís Montenegro. Porque é assim, nós temos um conjunto de mecanismos e de procedimentos para escrutinar aquilo que achamos relevante relativamente aos titulares de cargos públicos. Eu recordo, aliás, que muitas pessoas acharam ridículo aquele questionário que o último governo de António Costa aprovou, que tinham que dizer tudo e mais alguma coisa a propósito dos primos e das irmãs. E as pessoas, nessa altura, quando isso foi aprovado, acharam isto é horrível, isto é pôr os políticos, não sei. Até ao momento, aquilo que nós sabemos é que Luís Montenegro cumpriu essas obrigações, que nada daquilo que veio a público até ao momento coloca qualquer situação que seja ilegal, contrária ao conduto do governo, etc. E, portanto, eu percebo que Luís Montenegro diga assim, onde é que isto acaba? Sempre que alguém faz um título do jornal, eu tenho que ir mostrar as minhas cuecas para toda a gente ver? Ou devo dizer, eu fiz o que a lei que está em vigor me exige para fazer, eu fiz, fui mais do que a lei, eu aprovei um código de conduta, eu cumpri, etc, etc. Portanto, eu percebo isto, porque, na verdade, qual é o limite? Basta que um tabloide qualquer invente uma coisa para todos nós começarmos a dizer, ele tem que dar explicações. Qualquer dia vai ter que dar explicações sobre quê? Quem dá boleia ao filho para ir à escola?
porque pode ser um tipo que seja beneficiado da Câmara que teve um problema com isso. O que eu estou a dizer é, eu percebo Luís Montenegro e percebo que quando nós estamos a exigir explicações sobre coisas que, à luz das regras, não só políticas, mas daquelas regras éticas muito exigentes que há um ano atrás se estabeleceram, não eram considerados relevantes. Sim, chegava na altura era demais, agora tem que chegar. Onde é que paramos? Não é isso que está em causa. Concordando em tese, em praticamente tudo que o Pedro Cisa Vieira disse, eu não sei se é isso que está em causa. Muito francamente. E eu também não sei até que medida. Eu subscrevo, aliás, tenho andado a minha vida toda, estes 300 anos que eu ando a fazer isto, a lutar por maior dignificação e por este nojento escrutínio, que não é escrutínio, devassa da vida dos políticos. Mas eu também tenho que me pôr noutro papel. Eu também não sei o que é que está em causa. É que eu não sei mesmo. Porque, apesar desse questionário, apesar desse limite, eu tenho que equacionar o facto de uma empresa com muita ligação poder ter ou não problemas. Claro. Quer dizer, não... eu acho muito simples. Apesar de eu achar que sim, não pode estar sempre a responder... Potencial de conflito de interesses? Não. Isso não é nada. Potencial de conflito de interesses? Há sempre. Agora. E até há maneira de sabermos o que é. O OCDE tem esses princípios muito bem estabelecidos. Mas explica onde é que pode haver. Mas isto é simples, mas eu por acaso, compreendendo o que diz o Pedro, quando o Pedro diz o Primeiro-Ministro não pode estar a responder a qualquer porcaria de um tabloide. Não, mas ouve até ao fim. Houve até ao fim. Estou a dizer que há um potencial conflito de interesse. Isso não significa que ele não possa ter a empresa. Concordando, deixa-me acabar. Concordando com o que o Pedro diz e com o que o Pedro diz, a questão não é essa. Eu também acho que o Primeiro-Ministro não pode andar atrás dos tabloides. Mas há uma coisa que o Primeiro-Ministro tem feito bem, é matar as polémicas logo da entrada. E eu acho que era uma boa maneira de até Luís Montenegro fazer pedagogia e dizer assim, estes tipos deste jornal estão a fazer isto, estão a fazer aquilo. Deixa-me só fazer este pedagogia. Deixa-me só fazer este comentário. Não, estás à vontade. Já. Esta polémica começou a ser a seguinte. O Primeiro-Ministro é sócio de uma sociedade que tem no seu objeto social a compra e venda de bens imóveis. Isto é a mesma coisa do Hernani Dias, é especulação, é a lei de solos, é o conflito de interesses. O Primeiro-Ministro esclareceu isso. Não chegou. A seguir foram a outra. A outra já não foi. É uma imobiliária, mas tem no objeto social. Mas tem uma atividade. Quem foram os clientes da coisa? Se ele esclarecer, vão dizer outra. Mas ele fez uma sessão de cotas que é nula. Vão estar sempre... Ele não consegue matar porque as pessoas não querem que a polémica morra. Certo. Vai morrer quando houver outra. Vai morrer quando houver outra polémica. Exatamente. Sabes, infelizmente, eu também concordo, mas infelizmente eu tenho memória. E quando tenho memória, também sei muito bem o que é que Luís Montenegro fez no verão passado em relação a algumas polémicas. É um Primeiro-Ministro que alimenta percepções, portanto... E o grande mal do nosso sistema é que nós, quando estamos numa determinada situação e somos vítimas de uma coisa que é absolutamente sem fundamento e inaceitável e que destrói a democracia, dizemos isso. Mas depois, quando é o outro lado, somos o primeiro a agarrar a pedra. Não é? Isto é uma coisa assim. É uma coisa não, mas isto é verdade. Não é o nosso caso, nós estamos aqui a fazer a discussão. O que o Pedro está a dizer, se eu bem interpretei, é exatamente aquilo que eu acabo de dizer. É por isso que eu não digo de Luís Montenegro aquilo que não achei que se devesse ter dito. É que eu lembro-me de se terem montado certas campanhas e eu também não vi Luís Montenegro e as outras pessoas em relação a ministros... Até posso dizer alguns, mas não vou dizer. Fiquemos nós com a nossa coerência, fazendo o que sempre fizemos e dizendo o que sempre dissemos. Isso não é verdade. Eu já não, isso não tem a ver com coerência. Isso não tem a ver com coerência. Claro que não tem a ver com coerência. Mudar de opinião faz todo sentido quando somos convencidos disso. Vamos mesmo, antes de entrar no bloco central de interesses, pedia num minuto a cada um. Num minuto, vocês são capazes. Porque o Chega tem subido a parada de insultos, desta vez chamou aberração a uma deputada invisual, prostituta drogada à outra. A presidência de Santos Silva foi criticada porque provocava o Chega. A de Aguiar Branco é menos provocatória, mas dá os mesmíssimos resultados, como se está a ver. Piores. Está bem, mas isso é porque eles agora têm 50 deputados. Não sei. Fazem sempre mais barulho e conseguem lá ter gente mais mal educada. O que é que pode e deve ser feito? Pedro Marcos Lopes.
Eu já disse isto aqui tantas vezes, aliás, há 2 minutos eu sou rápido nisto. Eu, primeiro assunto, espero um pedido de desculpas formal de todos aqueles que andaram a dizer que Augusto Santos Silva tinha promovido o Chega e era um dos responsáveis pelo crescimento eleitoral do Chega. Espero muito francamente que as pessoas digam: enganei-me, peço desculpa, Dr. Augusto Santos Silva. Em segundo lugar, para mim, lá está, e aqui agora até pode parecer incoerente, o grande responsável disto acontecer chama-se José Pedro Aguiar Branco. Eu sei que o Chega, como eu disse, tem o objetivo de destruir as instituições e as ajavardar, é esse o objetivo, mas Aguiar Branco foi desde o princípio, desde o primeiro dia, alguém que pactuou, que não quis saber destas coisas. E eu lembro-me, e com isto termino, o primeiro dado foi quando Alexandra Leitão lhe perguntou: então, senhor Presidente da Assembleia da República, pode-se dizer que uma raça é inferior a outra? E ele diz: na minha opinião, pode. Quando não se percebe que os valores da democracia, os valores constitucionais, não são valores que se podem pôr em causa. É a liberdade de expressão do J.D. Vance. Pedro Cisa Vieira. Olha, o Presidente da Assembleia da República disse que aquilo que se passou e as declarações foram inaceitáveis. Na mesma coisa coincidiram com todos os grupos parlamentares, com exceção do Chega. O Presidente da Assembleia da República diz ainda assim que não pode fazer nada para intervir nestas matérias. E que acha que não deve. E, portanto, aquilo que eu espero é que os partidos na Assembleia aprovem alterações ao regimento para que o Presidente possa e deva fazer coisas perante estas situações. Mas sabes a nova. Se não fizerem, pronto, estão todos disponíveis. Mas sabes a nova. É porque hoje de tarde, no momento em que estamos a gravar, pela primeira vez, o Dr. José Pedro Aguiar Branco cortou o microfone a André Ventura e disse: o senhor não pode, a partir de agora vai ser Acho assim. Muito bem, pronto. Bom, eu também. Só que vem muito atrasado. Afinal, o que é que isto me diz? Afinal havia meio. Afinal havia meios. Não é nada. Não cortas o microfone, as pessoas estão a falar com o microfone fechado. Isto é óbvio, não é? Isto que estamos a falar foram à parte. Mas vamos esperar para ver o que acontece. A chegar ao fim de mais um episódio do Bloco Central, despedimos-nos como sempre com as sugestões dos comentadores residentes, o que ouvir, o que ver, o que ler, música, teatro, cinema, exposições, livros. Pedro Cisa Vieira, o que propões? Eu proponho 2 podcasts que me parece virem a propósito de 2 jornalistas americanas. Um é da Rachel Maddow, que é uma jornalista de televisão, que faz um podcast que já vai na 2ª temporada, que se chama Ultra. É sobre como nos Estados Unidos, ao longo do século XX, houve sempre a tentação fascista. Houve sempre, e muito curiosamente, sempre muito apoiado por grandes empresários que eram simpatizantes do Adolf Hitler e que sempre se meteram do lado daqueles que supostamente... Walt Disney, Ford... A tentação fascista, autoritária nos Estados Unidos é profunda e é antiga. O segundo podcast é da Anna Applebaum, que é jornalista da Atlantic, que se chama Autocracy in America. E que basicamente ela, com a sua experiência de ter vivido na Polónia e de ter estudado muito o sistema soviético, basicamente recorda aquilo que são as lições de tomada de controle pelos autocratas e mostra como isto está neste momento a acontecer nos Estados Unidos. Começar com mentiras, a espalhar mentiras, depois conseguir capturar os tribunais, depois a partir daí consolidar o poder pondo pessoas de confiança e lealdade ao líder nas funções que são relevantes dentro da administração pública, depois juntar-se aos cleptocratas para assegurar que se mantenham com o dinheiro e, portanto, perpetuam o poder, e pronto, e finalmente a divulgar uma concepção de liberdade, que é basicamente a autorização para que o líder e os seus apaniguados possam censurar todos os outros à volta. São lições para os tempos que correm. 2 podcasts para perceber o que se passa na América. Pode encontrá-los em qualquer plataforma de streaming áudio, Spotify, Apple Podcasts, etc. E Pedro Marcos Lopes, a música é desta vez tua. O que é que propões? A música tem um enquadramento. No sábado morreu um amigo meu, um grande amigo, e um tipo que eu admirava desde que me conheço, ou seja, desde que eu sou adepto do Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto não é um detalhe na minha vida, sim, é o meu espaço de irracionalidade, como dizia, regressa à infância, como dizia o Javier Marias.
e ele fez do meu clube um clube extraordinário, foi o maior dirigente de todos os tempos, não só em Portugal, o nosso clube. Posso dizer uma coisa? Podes. Eu só queria dizer que eu não sou portista. Já me interrompeste tanto hoje. Eu não sou portista, mas queria dizer o seguinte. Eu, quando era criança, e eu sou de Matosinhos, o Futebol Clube do Porto era um clube, nem sequer vou dizer da cidade, era um clube de bairro. Era um clube que há 20 anos não era campeão, foi campeão quando 20? o Jorge Nunes... Não, há 50. Não, há 19 anos. Houve 19 anos. Há 19 anos. A primeira vez que eu ouvi falar do Jorge Nunes Pinto da Costa foi quando ele era diretor do departamento de futebol do Futebol Clube do Porto e levou o Pedroto para o Porto e ganharam o campeonato 2 vezes. Depois ele fez aquele golpe de Estado e acabou por se tornar presidente, e o Porto entrou num ciclo de vitórias absolutamente extraordinário e deixou, e o que eu acho interessante e admirável é a maneira como ele não se conformou com o destino de um clube de bairro, ou vá lá, regional, para transformar aquilo num poder do futebol internacional e no respeito. Também devo dizer que muitas vezes fiquei triste com a maneira como ele mobilizou vontades, recursos e esforços para conseguir isso. E muito do que fez foi à custa de uma coisa que ele levou, porque tinha um talento político inegável, muito longe. Que foi aquela ideia de nós contra eles, o norte contra o sul, a conspiração dos outros contra nós. Nós somos os três do norte e vivemos os meios, os fins que são a afirmação do Futebol Clube do Porto como um símbolo regional justificam os meios. Eu acho que ele conseguiu levar o Porto a coisas que nem sequer ninguém sonhava naquela altura, mas na verdade também inaugurou uma maneira de estar no espaço público que algumas vezes não gostei. Eu devo dizer o seguinte, conheci-o muito mal, percebi que ele era uma pessoa inteligentíssima, muito culta, com um enorme sentido de humor e muito gentil no trato pessoal, e também queria deixar-lhe por isso uma homenagem, e à família uma palavra pessoal. Isto é que é uma interrupção, é? Visto que é uma interrupção. Fecha lá tu, que já estamos parados agora. Não, pois, mas dá-me só um bocadinho de tolerância. Eu já disse, morreu um amigo, morreu um dirigente absolutamente extraordinário, o maior dirigente desportivo e não só português e dos maiores do mundo, não há presidente mais titulado, e foi um homem que fez de um clube pequeno, de uma terra pobre, de um país pobre, de uma região muito pobre, um dos maiores clubes do mundo. E isto é absolutamente notável. Tinha grandes defeitos, mas não há homens tão grandiosos como foi o presidente Pinto da Costa que não tenham também grandes defeitos. Isso faz parte da natureza humana. Agora, nenhum defeito conseguiu tapar o extraordinário homem e a extraordinária obra que ele conseguiu realizar. Fico com muitas saudades dele. E vem por causa disso uma música. Eu e ele fomos muitas vezes para os fados, muitas vezes. Ainda fui 2 ou 3 vezes. Tu ainda foste 2 ou 3 vezes connosco. Ele era um homem que amava fado tanto ou mais do que eu e também adorava poesia. E por causa destes 2 grandes amores dele, eu deixo um fado da Amália chamado Com Que Voz. E tem um significado. Não era o fado favorito dele. O fado favorito dele era A Lágrima, também cantado pela Amália. Mas fica este porque junta o extraordinário poeta que era o Luís de Camões, o Com Que Voz, dizem que foi escrito por Camões, e um fantástico orquestrador que era o nosso judeu favorito, o Alan Ullman, e a voz mais extraordinária que alguma vez nasceu, chamada Amália Rodrigues. Portanto, Com Que Voz, do álbum Com Que Voz, da Amália Rodrigues. Para o meu presidente. Deixai-me com as lembranças desta glória, deixai-me lembranças desta glória. 2 versos de outro poema de Camões, também cantados por Amália. A sugestão de Pedro Marcos Lopes é feita em modo de homenagem a Jorge Nuno Pinto da Costa, o homem que fez do Futebol Clube do Porto campeão do mundo. Voltamos dentro de uma semana. Até lá, fiquem bem. Com que voz chorarei meu triste fado, que em tão dura paixão me sepultou.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.